Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então vamos começando a introduzir a teoria sociológica, a unidade 2. Então agora um en passant, né? Um sobrevoo sobre a teoria sociológica, e depois vamos entrando em cada um dos teóricos da sociologia. Então, segundo parágrafo aí, assim, as explicações que o senso comum apresenta a respeito da sociedade não têm objetividade que muitos, sem discussão, acreditam que elas possuam. Mas se é verdade que a sociologia, como qualquer outra ciência, pode errar em suas explicações, a teoria dessa disciplina são demonstravelmente mais confiáveis do que as elaborações intelectuais espontâneas de qualquer povo sobre si mesmo, em razão dos muitos cuidados que o sociólogo procura cercar para formular as suas teorias. Então, a sociologia como ciência, que tem por objeto a relação social, que vai ser a ação social em Weber, que vai ser fato social em Durkheim, classe social em Marx, etc., com um campo que é a própria sociedade. Ela tem uma metodologia própria, então essa objetividade que vem do empírico, que vem deste processo de analisar a realidade como tal, vai fazer com que a sociedade, com esse método, com esse campo, com esse objeto determinado, possa ter uma análise muito mais objetiva do que um achismo qualquer, né? Do que um achismo qualquer. Então, essa análise objetiva é necessária para que tenhamos uma visão verdadeira, buscando a verdade sobre a determinada sociedade. Próximo aí, a sociologia volta-se o tempo todo para os problemas que o homem enfrenta no dia a dia em sua vida na sociedade. Assim, todos possuem um certo senso comum acerca da sociedade, ou seja, uma série de conhecimentos adquiridos na prática de como agir em situações coletivas. Porém, a sociologia, como está aí, não é para repetir os ensinamentos do senso comum. Ela pretende ter conhecimento científico sobre a realidade social e, enquanto tal, visa estabelecer teorias, bem como confrontá-las com a realidade. Então, já há um passado teórico dos seus 100 e poucos anos na sociologia, e essa análise objetiva que é feita sobre a sociedade possibilita ter uma nova visão sobre os dados. Às vezes as pessoas caem na seguinte ilusão: tem estatísticas, né? Então, estatística disso, estatística daquilo, mas se não houver uma análise correta sobre determinado ponto estatístico, o número por número não fala por si. Então, o número ele tem que ser analisado qualitativamente, não só quantitativamente. Então, não adianta somente a quantidade, tem que ver o que aquele número verdadeiramente representa. Então, por isso, o sociólogo ele vai se esforçar para esse tipo de análise. O que é a teoria? E no próximo, é o conjunto de proposições que atende idealmente aos requisitos seguintes. Primeiro, apoiarem-se em termos de conceito definido com exatidão. Essa exatidão não é só exatidão na formulação somente, mas exatidão nos elementos que esse conceito comporta. Então, não pode haver como nós falamos da dissertação, não pode haver uma linguagem equívoca. A linguagem tem que ser unívoca, a linguagem tem que ser clara. A linguagem da ciência tem que ter conceitos, ou melhor, definições. Dar os fins bem claramente. Então, a teoria tem que ser assim. Segundo, serem coerentes entre si. Então, de repente surge uma teoria que pode desequilibrar uma ciência toda, né? Foi a teoria da relatividade com relação à física. Então, revolucionou o modo da física ver a relação de tempo e espaço. Então, a coerência até existente pelas leis de Newton foi totalmente revista.
mas aí deu uma nova coerência, uma nova visão, e assim a ciência caminha. Terceiro, que se possa extrair delas por dedução, porque a teoria já está aí, as generalizações cabíveis. Por quê? Mesmo a ciência humana não sendo uma ciência exata e não é, mas há padrões em que esses padrões que acontecem em outros povos, em outras situações, e que foram absorvidos por teóricos, pode ser plenamente aplicado a uma nova realidade. Porque é a ciência. Quarto, produzirem frutos, abrem caminho para observações, generalizações posteriores, aumentando o âmbito do conhecimento. Quanto mais se experimenta, quanto mais se trabalha, mais a ciência caminha. Em contraste com as leis, as teorias são esquemas conceituais destinados a explicar as leis. Todas as teorias possuem em comum a função de explicar as regularidades observadas, mas as teorias diferem consideravelmente em função dos atributos como a generalidade, a precisão, a experimentação, o refinamento, a previsão e a natureza dos seus postulados, né? Então ela vem relacionar as leis e dar essa coerência que as leis devem ter. Teoria sociológica é um repositório, uma espécie de arquivo de conceitos sociológicos, por isso a gente começou essa disciplina exatamente com esses conceitos. Leis sociológicas, teorias sociológicas e obras nas quais esses esquemas conceituais foram formulados e desenvolvidos. Comumente essas obras são consideradas textos sociológicos clássicos. O que é um clássico, né? Então, só por curiosidade, né? A palavra clássico vem da Biblioteca de Alexandria. Naquele tempo não havia códice, que é como nós temos os livros hoje, né? Mas eram pergaminhos, rolos, né? E esses rolos eram colocados nas estantes. Então, aqueles que eram colocados na primeira classe, que eram os mais utilizados, que eram os mais recorridos a eles, que eram os autores que tinham mais evidência na época, então eles ficavam na primeira classe para se ter um acesso mais fácil a esses escritos. Então, daí, dessa primeira classe, então, vem os clássicos, né? E o que é um clássico, afinal de contas? É aquele que, apesar do passado, apesar das limitações que o passado impõe, aquilo que está nele ainda permanece. Então, na área da filosofia, Sócrates, Aristóteles, Platão, etc., são ideias que, apesar de 2.500 anos, estão aí, né? Então, eles são clássicos por isso, porque eles dão o sustentáculo para um determinado pensamento, determinado estudo, e esses conceitos, aquilo que eles estruturaram, mesmo se há coisas que ainda não, eles permanecem, né? É o que os padres da igreja são para a teologia, obviamente, a Sagrada Escritura. Aí, então é clássico, por quê? Porque as ideias se tornam base para aquela ciência, aquela disciplina, né? Momentos históricos fundamentais. É evidente que a sociologia não tratará o indivíduo como um dado da natureza, isto é, como um ser autônomo, livre e absoluto, desde o nascimento, mas o tratará como um produto social em alguma medida. A própria ideia de individualidade é historicamente constituída. Isso quer dizer que cada sociedade, em certo momento, apresenta uma visão específica a respeito do problema da individualidade. Civilizações orientais, cidades indígenas, indivíduos são vistos como elementos indissociáveis da comunidade. Então, a individualidade desaparece, né? Será na Europa, com o fim da sociedade feudal e a constituição da sociedade capitalista,
primeiramente o iluminismo, né? Que se desenvolverá a ideia dos indivíduos são plenamente autônomos, não dependendo da coletividade a que pertencem. Na verdade, esse individualismo encontra suas raízes em momentos anteriores da história europeia, mas é com o capitalismo, sem dúvida, que esse processo ganha destaque. A sociologia aparece no século XIX como uma reação a esse individualismo então predominante. Ela se contrapõe à ação individual, na qual se baseava grande parte da teoria econômica da época, a ação coletiva e social. O homem passará a ser visto, do ponto de vista sociológico, a partir de sua inserção na sociedade, nos grupos sociais que constituem. Então, nós já vimos isso no início da disciplina, não vou repetir novamente, porém, a sociologia ela vai surgir como este processo de ver que, apesar de primeiro saímos de um regime de cristandade, né, em que havia uma verdadeira a comunidade, a sociedade estava acima do indivíduo, e o indivíduo, aí numa visão de sociologia sociológica e de solidariedade mecânica, ele simplesmente entrava dentro daquele processo e ele tinha muito pouco espaço para sua individualidade. Com os adventos dos estados nacionais, com o capitalismo, com o iluminismo, e aí as três revoluções, como nós vimos, a Revolução Gloriosa, a Revolução Francesa, a Revolução Americana, vai surgindo aquele que é o cidadão, não o cidadão como no tempo da Grécia, que era um conjunto de algumas pessoas, e sendo que a maioria não, né? A maioria sustentava esses poucos que eram, entre aspas, os cidadãos. Com as três revoluções, aí surge a figura de cada ser humano começar a ter os seus direitos e deveres. E aí vai surgindo o que a gente entende pela democracia moderna, ou os regimes hoje que consideram cada ser humano, cada indivíduo pertencente a uma coletividade. Então, o que aconteceu? Saímos de um regime em que a sociedade era acima do indivíduo. Depois, entrando no século XVI, o individualismo, né, o privilégio do indivíduo. E com as três revoluções, começa um processo de equilíbrio. O indivíduo existe, porém, ele vive numa dimensão coletiva. Então, nós temos que analisar, aí a sociologia vai fazendo isso, tanto o indivíduo, aí mais a área da psicologia, depois vem a psicologia social, e depois aí a sociologia, que vai ter esse indivíduo, que vai ver esse indivíduo, porém, em comunidade, em sociedade, no coletivo. E não considerar que o indivíduo resolve tudo, porque há dimensões da vida relacional social que somente o social pode explicar, né? Então, não dá para pegar através do indivíduo eu explico tudo, não. Então, há dimensões de explicar o indivíduo, como a psicologia, porém, essa dimensão social, ela precisa ser estudada. A humanidade passou por fases, aí vem Augusto Comte, que depois nós vamos entrar nele, tá? E a lei dos três estados. Segundo a concepção de Herbert Spencer, a sociedade assemelha-se a um organismo biológico, né? Então, a sociedade vista como um corpo. Virando ao próximo parágrafo, passa de um estágio primitivo, caracterizado pela simplicidade de estrutura, homogeneidade, acompanhado de novas maneiras de integração. Especificamente, no que concerne às sociedades, para Spencer, a história demonstra a diferenciação progressiva das mesmas, de pequenas coletividades nômades, homogêneas e diferenciadas, vai passando para mais heterogêneas, compostas de grupos diferentes, mais numerosos. Então, essa complexificação da sociedade. Spencer vai explicar dessa maneira. O que está sendo aplicado aqui? Aquilo que vai ser no século XIX, a teoria darwinista, toda a
perspectiva do evolucionismo e começa a pegar isso que é biológico, começa a transferir tudo para a dimensão social. Só que, isso nós vamos ver em Augusto Comte, as ciências do espírito, que é ciências humanas, como a sociologia, a antropologia, a psicologia, a geografia social, etc., elas não têm o mesmo processo de análise do que as ciências humanas e biológicas. Então, no começo se tentou fazer esse tipo de transferência, porém não deu certo. Não deu certo. Que é o que nós vamos ver em Augusto Comte. Então, Augusto Comte tentou fazer isso, mas não deu certo. Então, é a partir de Weber e Durkheim que a sociologia, como ciência do espírito, vai encontrar seu modo próprio de análise, seu modo próprio de viver. Então, sociologia enquanto ciência. Há 3 exigências que uma porção do conhecimento adquire o estado de ciência: objeto, método e campo de investigação. Nós já falamos sobre isso. Ao sociólogo, desvendar as relações sociais existentes entre os diferentes conjuntos de indivíduos ligados, conscientemente ou não, por alguma característica compartilhada e que fazem a sociedade. Então, é a análise do ser humano enquanto ser que se relaciona em sociedade. Tá? A sociologia se constrói por indução, porque através de experiências pontuais eu vou construindo e aí eu aplico por dedução, quer dizer, a partir da teoria sociológica eu vou aplicando tudo isso. Sabido que o campo da investigação do fenômeno sociológico é a sociedade, faça perceber que a sociologia, obviamente, é uma ciência social. O cientista social enfrenta, quando descreve, explica os fenômenos sociais, dificuldades de variadas matizes, dentre as quais pode-se apontar: primeiro, não há equipamento capaz de mensurar. Tradução: não tem microscópio para sociólogo. Tá? Então, é um processo de que os instrumentais eles são teóricos, e simplesmente teóricos. Então, não tem laboratório de sociologia. Quantificar os fenômenos verificados na sociedade. Então, como ver isso? Porque pergunta errada, a resposta é errada. Então, não adianta fazer questionário só por perguntar, se eu não sei formular a pergunta. Então, boa parte daquilo que você vai em pesquisa de campo perguntar, é necessário que haja uma teoria de base para que eu possa fazer a pergunta certa para ter a resposta que realmente eu vou poder analisar. Tá? E também aquilo que a gente já falou da resposta. Não adianta ter um monte de estatísticas se eu não sei analisar essa estatística. As sociedades entre si diferem completamente a partir do seu processo histórico. Então, o processo histórico influencia tremendamente no processo sociológico. A sociedade é um ser vivo e ele vai se transformando numa velocidade muito maior do que um corpo físico, né? Um corpo físico. Como exemplo que nós já demos, e só relembrando, basta ver a mudança que a comunicação social fez do indivíduo nesses últimos 50 anos. Então, é impensável a sociedade hoje sem a influência que houve os meios de comunicação social dentro da sociedade. Então, a mudança é um processo extremamente profundo e complexo, né? Deveras complicado ao investigador assumir uma postura neutra diante de tais fenômenos. Isso nós vamos ver em Max Weber e em Durkheim. Quer dizer, para você analisar um microscópio, um inseto, ele é totalmente fora de você. Então é um ser vivo, tudo mais, ele é fora de você. Agora, mesmo que você vai analisar um corpo humano,
é um corpo objetivo, vamos dizer assim, é algo em si, é algo fora de você. Agora, você vai analisar o social. Aquilo que é as suas idiosincrasias vão influenciar o teu processo. Então, a pergunta que se levanta é: existe a neutralidade? Não. Então, nós vamos ver como que os sociólogos vão trabalhar isto daí, tá? Encontra-se diferente no que ocorre na ciência da natureza, dentro do objeto que se estuda. Então, nesse processo, vamos começar, pelo menos, Augusto Comte. Então, o que eu peço agora é atenção com relação à idade, né? Quer dizer, Augusto Comte nasceu no finalzinho do século XVIII e viveu até metade do século XIX. Marx vai nascer dentro do século XIX, vai morrer em 1882, e Max Weber e Durkheim vão viver da metade do século XIX para frente e início do século XX. Então, primeiro ponto a ser visto, esse processo aí dentro, quer dizer, Augusto Comte viveu dentro da primeira Revolução Industrial, Marx vai viver as duas, a primeira e a segunda, e os outros dois vão viver lá no final. Né? Então, para a gente não, quando for analisar, não ver de modo como se eles vivessem todos no mesmo tempo, né? Então, porque senão a gente pode ter uma análise errônea sobre este processo. É muito interessante ver como a gente vai analisar os três sociólogos aqui, quatro, né, com Marx, que Marx não é sociólogo, mas há uma sociologia em Marx, e, então a gente ter consciência disso, é que para aqueles que vão optar por um filósofo na monografia, então olhem como é feita a biografia de Comte, como também a de Durkheim, como também de Weber e de Marx, para entender que a biografia é feita em função da análise da teoria da pessoa. Então, é necessário entender a biografia não por curiosidade qualquer, não por qualquer... só por colocar para encher linguiça, não. Ela tem uma função. Aquilo que nós vimos em metodologia. Então, o contexto histórico do autor, a própria biografia dele, e até os próprios, como nós vamos ver em Comte, até o próprio sentimento dele vai influenciar na posição científica desse filósofo ou desse cientista. Então, não é curiosidade histórica, não é curiosidade biográfica, mas é algo necessário para a gente situar o pensamento do autor. Então, vamos lá. Primeiro, Augusto Comte, ele é o pai da sociologia, né? Então, ele é considerado o pai, porém, não é dele que a ciência vai nascer. Ele aventa esse nascimento, porém, ele não deixa método, ele não deixa uma estrutura para análise. Porém, por que ele é o pai, então? Porque ele procura estudar a sociedade de modo objetivo. Então, ele é considerado o pai da sociologia por causa disso, tá? Augusto Comte nasceu em Montpellier, na França, 19 de janeiro de 1798, filho de um fiscal de impostos. Suas relações com a família foram sempre tempestuosas e contém elementos explicativos do desenvolvimento de sua vida e talvez até mesmo de certas orientações dadas às suas obras, sobretudo nos últimos anos. Então, ele é uma pessoa realmente machucada na vida e as posições que ele vai ter lá para frente vai dar para explicar por que ele verdadeiramente tem esse tipo de posição científica, né? E também os percalços que ele sofreu na vida. Frequentemente, Comte acusava os seus familiares, à exceção de um irmão, de avareza, culpando-os por sua precária situação econômica. O pai e a irmã, ambos de saúde muito frágil, viviam reclamando maior participação de Auguste em seus problemas.
A mãe apegou-se a ele de forma extremada, solicitando sua atenção da mesma maneira que um mendigo implora um pedaço de pão, para sobreviver, como diz ela em carta ao filho já adulto. Tão complexos laços familiares foram afinal rompidos por Conte, mas deixaram-lhe marcas profundas, né? Então, ele era uma pessoa extremamente conturbada interiormente. Mas, se a gente for analisar também a vida dos outros estudiosos, etc., não tem suas diferenças aqui e ali, mas tem muita história parecida com essa, né? Então, lembrar que o próprio Marx, os filhos dele morreram de fome, né? Então, são processos aí que, infelizmente, acontece e vai marcar a vida e marca também a posição sociológica da pessoa. Então, se ele é o pai da ordem e progresso, a gente pode imaginar por quê. Com a idade de 16 anos, em 1814, Comte ingressou na Escola Politécnica de Paris, fato que teria significativa influência na orientação posterior de seu pensamento. Em carta de 1842 a John Stuart Mill, Comte fala da Politécnica como primeira comunidade verdadeiramente científica que deveria servir de modelo a toda a educação superior. A Escola Politécnica tinha sido fundada em 1794 como fruto da Revolução Francesa, desenvolvimento da ciência e da técnica, resultante da Revolução Industrial. Embora permanecesse por apenas 2 anos nessa escola, Comte ali recebeu influência de trabalho intelectual científico, como Carnot, matemático Lagrange e Pierre-Simon Laplace como astrônomo. Especialmente importante foi a sua influência da mecânica analítica de Lagrange. Nela, Comte teria se inspirado para vir a abordar os princípios de cada ciência segundo uma perspectiva histórica. E tudo isso para quê? Porque nós vamos ver a lei dos 3 estados, que ele vai analisar a sociedade a partir da evolução dos 3 estados. Então, o que vai fazer como que Comte? Comte vai pegar aquilo que é a objetividade da ciência exata e vai querer trazer isso para a análise social. Então, ele se torna pai da sociologia por causa desse processo, apesar de não ter dado certo, mas essa tentativa de analisar objetivamente a sociedade. Então, este é o ponto em que fica claro por causa da análise dele sociológica como pai da sociologia, porque ele traz essa objetividade. Segundo, esse processo evolutivo, como a gente viu lá em Spencer, como aqui também nesse processo de Lagrange, é esse processo de ver que tudo evolui. Então, nós estamos no século XIX e tudo evolui, né? Então, aí quer trazer esse processo para análise sociológica também. Não deu certo isso, como a gente já falou, e vai ver também que isso não dá muito certo. Isso, claro, é rejeitado hoje, mas o mérito está nisso, né? O mérito está em ter essa análise verdadeiramente objetiva do processo. Em 1816, a onda reacionária que se apoderou de toda a Europa, depois da derrota de Napoleão e da Santa Aliança, repercutiu na escola politécnica. Os adeptos à restauração da Casa Real dos Bourbons conseguiram um fechamento temporário da escola, acusando-a de jacobinismo, a aula mais conservadora, né? Comte deixou a Politécnica e, apesar dos apelos existentes da família, resolveu continuar em Paris, porque ele não queria voltar para aquilo, né? Nesse período, sofrendo as influências dos chamados ideólogos. De Tour de Tracy, Cabanis, Volney, leu também os teóricos da economia política, como Adam Smith, o pai da economia, né? Jean-Baptiste Say, filósofos historiadores como David Hume, Robertson. Então, o fato decisivo para a sua formação foi, porém, o estudo do esboço de um quadro histórico dos progressos do espírito humano de Condorcet, ao qual referiria
mais tarde como meu imediato predecessor. Então, a obra de Condorcet traça um quadro do desenvolvimento da humanidade no qual os descobrimentos e invenções da ciência e da tecnologia desempenham papéis preponderantes, fazendo com que o homem caminhar por uma era em que a organização social e política seriam produto das luzes da razão. Essa ideia tornar-se-ia os pontos fundamentais da filosofia de Kant, que é a teoria dos três estados. Tá? Então, o que é importante aqui agora metodologicamente falando? Quando você vai analisar um autor, é importante ver quem o influenciou. É importante ver que a sociedade é aqui marcada pela ciência também aí, Darwin, vai vir depois, obviamente, mas já tem aí esse processo de ver que tudo está evoluindo. Então, por que não ver isso na área social também? Nós estamos em plena revolução industrial aqui. Então, até pelo ponto econômico, né? Ver que como a sociedade evolui, né? E como ela atinge aí ao seu desenvolvimento maior. Um ano depois de sair da Escola Politécnica, em 1817, Conte tornou-se secretário de Saint-Simon, do qual receberia profunda influência. Em carta de 1818, Conte declara que suas relações com Saint-Simon, pela cooperação e amizade desses homens que vêm longe dos domínios da filosofia política, aprendiam uma multidão de coisas que em vão procuraria nos livros e no meio ano durante o qual, associado a ele meu espírito, fez maiores progressos do que faria em 3 anos que estivesse sozinho. Meu trabalho de 6 meses envolveu minha concepção das ciências políticas indiretamente, tornou mais sólidas minhas ideias sobre as demais ciências. Esta íntima ligação intelectual foi extremamente proveitosa para Conte, pois acelerou seu processo de desenvolvimento. Terminou, contudo, de maneira tempestuosa, como acontecia quase todas as relações pessoais de Conte. Isso não é curiosidade qualquer. Então, é importante a gente saber de que aquela família tempestuosa, carente que ele veio, vai determinar o relacionamento social dele e, portanto, o relacionamento científico de Conte. Ele não permanecia muito tempo com qualquer um dos teóricos aí que ele convivia, né? Ele e Saint-Simon eram temperamentos muito diversos para poderem trabalhar juntos durante muito tempo. O rompimento ocorreu quando o discípulo começou a sentir-se independente do mestre, discordando de suas ideias sobre as relações entre ciência e organização da sociedade. Preste atenção nisso. Conte não aceitava o fato de Saint-Simon, nesse período, deixar de lado seus planos de reforma teórica do conhecimento e dedicar-se a tarefas práticas no sentido de formar uma nova elite industrial e científica que teria como alvo a reforma de ordem social. Qual que é a visão de ciência de Conte? Uma ciência em que o cientista fosse somente cientista. Nada de intelectual orgânico, nada de como vai ser Marx no futuro, o cientista ele tem que mudar a sociedade. Não. Para Conte, o cientista ele deveria ser um teórico de gabinete. Então ele deveria ser aquela pessoa totalmente isenta, em que ele se dedicaria à ciência, mas a ciência oferece os dados, porém nunca o cientista poderia misturar a ciência com política, com economia, seja lá o que for, com a estrutura econômica no caso, né? Não a ciência. Então ele deveria ser isento. Esse processo aqui é que também vai dar essa independência da ciência que Conte vai trazer. É mais um elemento. Depois isso daí vai ser esclarecido no futuro, porém isso traz independência para essa ciência que está nascendo. O conflito culminou com a publicação do Plano de Trabalho Científico necessário à reorganização da sociedade, escrito por Conte,
e do qual Saint-Simon discordou. Ou a separação entre os dois ocorreu em 1824. No mesmo ano, Comte casou-se com Caroline Massin e, não tendo mais proventos do secretário de Saint-Simon, passou a ganhar a vida dando aulas particulares de matemática. 2 anos depois, exatamente 2 de abril de 1826, iniciou em sua própria casa um curso do qual resultou uma das suas principais obras, o Curso de Filosofia Positiva. Olha o nome, Curso de Filosofia Positiva. Primeiro, filosofia em 6 volumes, publicados a partir de 1830. Filosofia, quer dizer, essa coisa do pensar, pensamento, o método, tudo direitinho, porém positiva. O que o positivo está fazendo aí? Esse positivo não vem de positivo no sentido de algo bom, positivo de tomar posição, no sentido de ter posição sobre, tá? No sentido de científico, de estatuir. Então, uma filosofia que verdadeiramente fosse científica, analisasse cientificamente. Alguns dos seus maiores nomes da época frequentaram suas aulas, como Blandeville e Etienne Esquirol. O curso, no entanto, foi interrompido logo na terceira aula devido à crise mental sofrida por Comte, a qual seguiu uma profunda depressão melancólica. Tradução: aquele processo da família dele quando criança deu nisso. Depois, Comte tornou-se repetidor de análise matemática e de mecânica, não tendo conseguido elevar-se às funções superiores, apesar das várias tentativas, em concursos para obtenção de cátedra. Em 1838, as relações com a esposa pioraram sensivelmente, a completa separação em 1842, né? Porque também tinha esse desequilíbrio, né? 2 anos após separar-se de Carolina, Comte publicou o Discurso sobre o Espírito Positivo, ao mesmo tempo que perdeu o posto de examinador de admissão na Escola Politécnica. A exclusão definitiva da Escola Politécnica resultou, segundo as críticas dos matemáticos, feitas no prefácio do último livro do curso de Filosofia Positiva, editado em 1842. Atacar os especialistas em matemática, Comte afirmava ter chegado o tempo de os biólogos e sociólogos ocuparem o primeiro posto do mundo intelectual. Então, outro ponto aqui é, ele vai falar dos biólogos, né, em que aqueles que analisam o ser humano e vão dar, mas a visão dele é que vai dar pela biologia aquilo que o ser humano é. Então depois vai vir aquela coisa de mensurar a cabeça, aquela coisa toda que vai instrumentalizar a biologia, não por ele, mas outras pessoas vão fazer isso. E os sociólogos, por quê? Nós vamos ver isso mais para frente. Comte via que a sociologia é o cume da evolução do mundo científico. A sociologia seria esse grande guarda-chuva em que todas as outras ciências se submeteriam a ela. Tá? Então, ela seria a evolução, lembrar lá de cima de Condorcet, etc., ela seria o ponto da evolução máxima da ciência. Então, ela seria esse cume da evolução. É claro que isso é insano, e depois nós vamos ver que como isso daí vai, na vida de Comte, vai tomando por situações que vai deixando um certo desequilíbrio. Isso é insano, é óbvio que é errado. Porém, o que há de interessante aqui? Esse processo traz a sociologia começando a ficar independente das outras. O curso de Filosofia Positiva vai fazer com que haja essa figura de um especialista na análise, que é o sociólogo. Então, mais um item aí para tornar a sociologia como ciência. A perda do meio de sobrevivência fez com que Comte passasse a ser sustentado por amigos e admiradores.
o filósofo John Stuart Mill, e do jornalista Littré, seu entusiasmado discípulo. E agora vamos para o fim da vida de Comte. Em 1844, ele já estava separado. Comte conheceu a mulher que iria transformar a sua vida e dar origem a seu pensamento. Chamava-se Clotilde de Vaux e era esposa de um homem que se encontrava preso por crime infamante. Clotilde de Vaux, contudo, se considerava indissolúvel seu casamento, não permitindo que suas relações com o filósofo ultrapassassem os limites da íntima amizade. Então, era aquele processo de um amor verdadeiramente platônico, né? Comte apaixonou-se perdidamente por Clotilde, pretendeu transformar numa nova Beatriz, a musa de Dante. Lembrar, aquele processo lá da constituição familiar, esse homem tinha sérias lacunas aí no sentimento. Então, ele começa a transformar essa mulher num verdadeiro ídolo da vida dele, né? Mas por que é importante isso aqui? Nós vamos ver. Então, nada aqui, é a mesma coisa. Volta a falar. Quando você faz uma biografia, não é para colocar as coisas só por curiosidade. Tudo tem que estar vinculado ao processo. Então, aqui, essa paixão vai fazer com que ele tome decisões na sua área científica. E é isso daqui que nós estamos vendo. Nela, encontrou alguém que lhe permitiu expressar todos os seus sentimentos e necessidades emocionais. A afeição tornou-se ainda mais profunda com a morte de Clotilde um ano depois. Então, olha, naquele processo, a tragédia que foi isso. Comte transformou-a, então, no gênio inspirador de uma nova religião. Se nós vamos ver lá na lista dos 3 estados, o positivo, que é o científico, deveria anular a religião. Essa era a teoria dele, como nós vamos ver depois. Mas, de repente, esse homem me inventa uma revolução, uma religião da humanidade. Uma religião que seria substituta de tudo, né? Cujas ideias se encontra extensa em 4 volumes publicados em 1851 e 1854. Política Positiva, o Tratado da Sociologia, instituindo a religião da humanidade. Então, começa um tratado de sociologia. O que é o importante aqui? Ele deixar claro que esse processo aqui começa a ter a sociologia como ciência. É a única coisa importante que surge daqui. O resto, não. Além dessa obra, Comte publicou em 1852 o Catecismo Positivista e a Exposição Sumária da Religião Universal. Para ele, o trabalho preparou-se fazendo higiene cerebral, por ele entendida como abstenção de quaisquer leituras e aprofundamento da meditação solitária. Pretendia, assim, afastar-se de todos os elementos perturbadores e assegurar a unidade ao projeto de constituição da doutrina da nova religião. Nesse mesmo período, dedicou-se ao estudo da música, a poesia italiana, espanhola, a leitura da Imitação de Cristo, obra considerada um grande poema sobre a natureza humana. A palavra Deus do texto da Imitação deveria, segundo Comte, ser entendida como significando a humanidade em geral. Nós podemos achar muito engraçado tudo isso, porém, no Brasil, você sabe muito bem que o positivismo, os ideais, a ideologia de Comte foi totalmente assumida. Existe o templo dessa religião no Rio de Janeiro, tá? Então, a musa é a razão, os santos são os grandes homens do pensamento universal, e havia aí uma idolatria da razão. Uma idolatria da razão. E tudo isso daí num processo. Agora, o importante é que vai se estruturando esse tratado de sociologia. Mas aqui, uma pessoa que falava que religião deveria ser aniquilada porque o estado positivo, mas de repente ele pega o estado positivo e transforma numa religião, é uma incoerência muito, muito grande. Por isso, nos últimos anos de vida de Comte transcorreram-se em grande solidão e desencanto por ter visto abandonado
Portre, seu famoso discípulo, e não concordava com as ideias da nova religião. Augusto Comte faleceu em 5 de setembro de 1857. Então, resumindo, ele é importante por quê? Porque ele fala dessa ciência chamada sociologia, o que é cientista, o sociólogo, ele deveria ter essa isenção com relação à influência social. Então, ele deveria ser realmente um cientista. A dimensão positivista, uma tentativa, através da lei dos 3 estados, de análise da sociedade. Por fim, essa questão da religião da sociedade, a religião da humanidade, que é um absurdo, né? Mas enfim, mas traz o quê? Este processo de uma sociologia instituindo a religião da humanidade. Então, falar em sociologia, falar dessa ciência e dar essa independência a essa ciência. Então, essa foi a contribuição de Augusto Comte, tá? Com todos esses percalços. Porém, ele é pai, mas a ciência aqui, ela não sai disso, porque ele não dá método, tá? Ele distingue ali o objeto, mas não vai para frente, né? A única coisa que ele estabelece plenamente é o campo, tá? E essa isenção e esse cientista que estuda isso. Porém, não vai. Quem vai estruturar isso, como eu já falei, vai ser Durkheim e Max Weber, que nós vamos ver mais para frente, tá? Positivismo influenciou a nossa sociedade. O exército brasileiro, ele é marcado pela ideologia positivista, tá? Por isso toda a tecnocracia que houve no regime militar. Então há uma mentalidade. A nossa bandeira, ordem, progresso e amor seria, mas o lema da nossa bandeira, ordem e progresso, é o lema de Comte. Então ordem e progresso depois nós vamos ver como evolui a sociedade. A sociedade tem que ter ordem, que estática, e progresso, que é a dinâmica. Então essa é a visão. Então essa visão positivista, ela influenciou muito o Brasil, influenciou muito o processo acadêmico no Brasil, e ainda o positivismo não está morto. Então depois nós vamos ver, a partir da lei dos 3 estados, como isso influenciou a sociedade, como está por trás de certas ideologias, de certos processos de pensamento. Mas isso vemos depois, quando tratarmos na lei dos 3 estados. O Senhor nos abençoe, nos livre de todo mal e nos conduza à vida eterna.